Se tem uma coisa que essa série é ser irada, né, cara? E quando a gente fala de The Walking Dead, não tem como não falar dos personagens. Cada um deles tem uma história própria, cheia de momentos que simplesmente ficam na nossa memória. Eles mudam, eles quebram, alguns viram heróis, outros verdadeiros vilões, e alguns viram outra pessoa completamente diferente. E é pensando nisso que hoje a gente vai relembrar as evoluções mais insanas dos personagens de The Walking Dead, aquelas que fizeram a série ser marcante do jeito que é. Então já vai se preparando, pega a pipoquinha, porque vem muitas jornadas épicas vindo por aí. Bom, eu sou o Ricardo. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Pra gente entender a magnitude, o pior auge que alguém pode chegar, é preciso lembrar um pouco de quem era Rick Grimes no começo da série. O Rick Grimes antes de se corromper pelo Novo Mundo. O Rick Grimes antes do apocalipse. Richard Dean Grimes, ou como era chamado, Rick, era um xerife de uma cidadezinha pacata do interior, um comum pai de família, 35 anos, um homem íntegro que prezava pelos seus valores, a literal definição do policial amigo, e que ao ser baleado entrava em coma por meses até acordar com o mundo de cabeça para baixo. E mesmo o mundo mudando, Rick continua o mesmo policial bonzinho, que busca a justiça acima de tudo e que faria qualquer coisa para proteger quem ama e deixá-los vivos. Ele não tinha a coragem necessária nem para acabar com o sofrimento daqueles que já se foram. Ele ainda estava aprendendo a como lidar com tudo aquilo. Rick ainda tinha toda a humanidade daquela antiga vida dentro de si, e ele verbaliza isso. Não vamos matar os vivos. Para ele, aquela era a maneira certa de seguir, de manter a sociedade viva, pelo menos a sua memória. Toda vida era valiosa, toda vida merecia uma chance, até que não merecessem mais. Qual seria a melhor forma de aprender a como lidar com aquele mundo do que apanhando pra ele? Rick, pouco a pouco, de situação a situação, entendia como aquele mundo era cruel, como todos estavam expostos ao perigo e à morte o tempo inteiro. Nada era mais como era, as próprias pessoas não eram as mesmas do começo. Ele entende que muitas vezes uma vida que ele amava era ameaçada por outra, e não tinha outra escolha a não ser exterminá-la. Eu diria que comparando a outros personagens, como o próprio Shane, Rick descobriu isso bem devagar, mas ninguém além dele poderia fazer isso com a melhor excelência possível. Ninguém além de Rick Grimes poderia manter todos a salvo como ele manteve. Exatamente, Ricardo. E como você disse, as pessoas não eram as mesmas do começo, e agora com certeza nem o próprio Rick. Ele criou uma casca, não é mais ingênuo, e entendeu que teria que fazer coisas ruins ou terríveis para manter ele e sua família salvo. E como ele entendeu? A partir disso, ele não era mais o mesmo. Rick Grimes já não era mais aquele policial amigo, e o próprio Shane tem grande ação nessa mudança, pois além de tentar matá-lo, ele alerta ele, fala diretamente pra ele, não dá pra tomar riscos, não dá pra cometer erros, senão haveria morte. Eu acho que a gente pode dizer que o Shane estava um pouco à frente do Rick nesse quesito, de acordar pra realidade, mas a gente viu quem realmente acordou, né? A partir disso, a partir da queda da fazenda, Rick era o único ali preparado para tentar manter o grupo a salvo. Qualquer decisão do grupo que não fosse a melhor, qualquer erro, eles estariam mortos. E a liderança, mesmo que antes já estaria notável, aqui ele concretiza. Aqui o líder do grupo nasce. Isso não é mais uma democracia. Depois de se estabelecerem na prisão, Rick perde a sua esposa, perde a Lori, e o sentimento de impotência nesse momento o consumia. E aqui podemos dizer que aquele Rick completamente animalesco, brutal e sombrio começava a aparecer. Era nesses momentos que ele era tomado apenas pela raiva dentro de si, e nada e ninguém conseguiu parar. Uma vida na prisão então se torna promissora. Era nítido que conseguiam tornar aquele local uma comunidade segura e fechada para o mundo de fora. O próprio via potencial no local,
Rick aos poucos começa a baixar a guarda, entender que ali era finalmente um momento que ele podia relaxar, mas essa decisão custaria praticamente tudo o que construiu, uma decisão que ele não ia tomar novamente. De uma hora para outra, ele se vê sem tudo aquilo que uma vez tinha, a prisão se foi e as pessoas também. Ele estava na estaca zero novamente, de novo jogado naquele mundo cruel, mas não o mesmo de antes. Agora ele era profissional a viver nele. Esse momento do Rick e dos outros personagens vivendo na estrada, tentando se encontrar, passando perrengue, é um dos meus favoritos, porque é aqui que vemos onde o ser humano é capaz de chegar para se manter vivo. Aqui vemos a definição que é fazer de tudo para proteger quem ama. Rick não tinha mais qualquer escrúpulos. Aquela conversa sobre humanidade já não era algo que passava por sua cabeça mais. Eram como animais em uma floresta selvagem, e todo e qualquer humano que aparecesse era uma ameaça iminente. E aquele momento do Rick encontrando e matando os caçadores na casa é a definição disso. Ele não quer saber se são bons ou ruins. Ali ele estava sozinho contra 4, 5, ele não sabia, ele só tinha que sair dali. Aqui, cara, eu acho que é o auge do Rick Grimes como personagem, sabe? Esse é um dos momentos que eu mais gosto em toda a série. Ele com aquela jaquetinha, todo surrado de ter que viver na estrada. Você olha pra aquele cara e vê alguém invencível, totalmente brutal. Qualquer um que topasse no caminho dele ia de base. E é exatamente isso que a série faz. A série literalmente apresenta uma situação que era impossível do Rick sair. Eles estavam cercados, uma arma estava apontada para sua cabeça e como um instinto selvagem, ele sai da situação. Rick, desarmado nos braços do cara, o mata. Depois disso, nós entendemos onde ele chegou. Rick dá à luz, nos mostra o seu lado mais sombrio, o seu pior lado como ser humano. O sentimento de vingança fez com que ele fizesse coisas absurdas, mas sempre com seu propósito. E você entende ele e vibra com ele. De verdade, essa é uma das melhores cenas, se não a melhor cena do Rick em toda a série. Exatamente, Davi. E se tudo isso foi impactante, é porque Andrew Lincoln entregou uma das atuações mais consistentes e expressivas da TV. A interpretação dele na série é uma aula de transformação de personagem. Começando como um xerife, um homem bom, guiado pela esperança e por um senso de justiça, você não imaginaria ele se tornando esse cara. Alguém marcado pela dor, pela violência e pela necessidade de sobreviver nesse mundo consumido pelo caos. E é inegável como o ator não força essa mudança. Ela acontece de uma maneira muito gradual ao longo das temporadas. A evolução do Rick é imperceptível no começo, mas quando paramos para perceber temporadas depois, principalmente quando a gente já está imerso no universo da série, ele já havia se tornado uma outra pessoa, literalmente o oposto do homem que um dia foi. Uma nova pessoa ele se torna e entende que para continuar vivendo ele precisa ser assim. Ele nunca mais abaixaria sua guarda em qualquer situação, mesmo a mais favorável possível. Rick apanhou tanto para o mundo que não deixaria ser acertado de novo. Ele não acreditava em contos de fada, em refúgios para todo aquele caos, e ele estava certo. A comunidade que tanto almejavam era uma farsa, de novo uma armadilha, mas ele havia mudado. Rick convivia com seu lado mais sombrio, movido por uma vingança interna, e mais uma vez ele iria exterminar qualquer um em seu caminho, e ele mata a sangue frio todo o grupo dos canibais. Se você analisar cena por cena, talvez essa seja a mais pesada de toda a série, mesmo comparando com o 7x1. Esse ponto da série é o momento em que eles estão literalmente no fundo do poço, sem comida, sem gasolina, tendo que andar pela estrada para poupar energia, comer carne de cachorro para conseguir sobreviver, mas de uma hora para outra eles se viam em uma outra realidade, Alexandria, uma sociedade que não sofreu os efeitos do apocalipse. Estavam de volta à vida antes dele, estavam de volta à vida normal, mas eles já não eram normais. Rick, traumatizado por tudo que viveu, não conseguia baixar a guarda em nenhum momento. Eles eram como selvagens naquele local. Agora o desafio dele não era aprender a viver com um novo mundo, mas com o antigo. Pela primeira vez teria seu momento para relaxar e deixar um pouco essa sua versão monstruosa de lado, mas nunca o perdendo. O lado sombrio de Rick Grimes sempre estaria ali.
Cara, o Shane é um personagem que muita gente acha que entende, mas a real é que ele vai muito além do que a galera costuma resumir. Tem gente que vê ele só como um vilão egoísta que a única motivação dele era ter a Lori só pra si, e tem quem vê realmente um personagem com camadas, lutando pra decidir entre o que era moral e o que era benéfico pra ele. Um anti-herói que no fim das contas fez o que precisava, mas a verdade é que as duas visões só pegam parte do que ele realmente era. Shane é um daqueles personagens que tem tanta profundidade que mesmo depois de 12 anos da morte dele, ele ainda rende discussão pesada entre os fãs. E tem um detalhe que quase ninguém presta atenção. O Shane, apesar de ter se adaptado rápido ao apocalipse, talvez não estava realmente preparado psicologicamente para esse novo mundo. Tipo, ok, ele entendeu rápido o que precisava ser feito para sobreviver, até mesmo antes do próprio Rick, mas não tinha o psicológico necessário para lidar com isso. Ele sabia que tinha que fazer escolhas duras, mas depois não conseguia viver com as consequências. O sacrifício do Watts, por exemplo, foi algo que destruiu ele por dentro. Dá pra ver uma diferença do Shane antes e depois da morte dele. Ele nunca conseguiu superar aquilo, mesmo tentando se convencer de que foi o certo a fazer. Shane não era mais o mesmo. E o mais triste é que o próprio Shane admite que a única razão dele estar vivo era por causa da Lori e do Carl. Ele fala pro Rick que não foi ele que os manteve vivos, mas sim o contrário. Sem aquele propósito, ele já teria desistido de tudo. Só que a partir do momento que o Rick volta, o mundo do Shane desmorona. Ele perde a mulher que ama e o garotinho que considera como filho, e a partir disso ele decide desistir de tudo, e isso é mostrado na série. Ele arruma um carro, pega suprimentos pra fugir e desistir do grupo, só que a partir do momento que o garotinho que ele tratava como filho toma um balaço no peito, ele faz de tudo pra trazer ele de volta. E depois disso tudo, ele ainda descobre que vai ter um bebê que provavelmente é dele, mas que ele nunca vai poder chamar de seu. Cara, é como se tudo que dava sentido pra vida dele fosse arrancado em questão de dias. E nisso entra a parte mais trágica. O que realmente faz o Shane se perder de vez é o jeito como a Lori trata ele. Uma hora se aproxima, outra hora o rejeita, diz que acabou, mas depois fica jogando indireta, pedindo pra ele ficar. Ela alimenta aquela chama e depois joga água fria, e isso, mano, quebra o Shane. Ele vê esperança ali, mesmo o Rick estando lá, mesmo o Rick sendo marido de Lori, ele vê esperança e fica cego. A partir disso, Shane faria qualquer coisa pra ter Lori e Carl pra si de volta. E é claro que ele é responsável pelas suas próprias atitudes, mas é inegável que a Lori teve um papel pra esse colapso dele. Ela confundiu o cara até ele perder o pouco de equilíbrio que ainda tinha. E de verdade, por mais que ele tenha feito o que fez, o Shane não era um monstro completo. Ele se importava com as pessoas, ele queria proteger o grupo, principalmente Lori e Carl, é claro, mas isso não significa que o resto não importava. Um exemplo claro é com a Andrea. Ele ensinou ela a atirar, a se proteger, lidou com o estresse dela, e quando passou do ponto, ele pediu desculpas e tentou corrigir. Isso mostra que ele tinha um senso de cuidado com os outros, mesmo sendo um cara totalmente instável emocionalmente. O maior problema do Shane era a sua impulsividade. Ele deixava a emoção tomar conta nas piores horas. Se ele fosse o líder do grupo, é bem possível que todos tivessem morrido em algum momento. E mesmo tendo os instintos certos em várias situações, como na busca pela Sofia, sobre o celeiro, sobre o Randall, ele errava feio em outras, como quando queria levar todo mundo pra Fort Benning, que depois sabemos que naquele ponto já estava tomada pelos mortos. Shane era um tipo de gênio da sobrevivência, mas sem controle emocional nenhum. E olha que ironia, o próprio Rick vai se tornando cada vez mais parecido com Shane conforme a série avança. Ele começa a tomar decisões mais frias, mais práticas e até mais brutais. Ele mesmo passa a entender que esse novo mundo, cada erro, por menor que fosse, poderia significar a morte, algo que o Shane já alertava desde o começo. Mas a diferença é que o Rick aprende a equilibrar isso com compaixão e com uma grande responsabilidade. Ele carrega o peso de liderar, de manter o grupo vivo, mas também em certos momentos de não deixá-los esquecer que no fundo ainda são humanos. Enquanto o Shane parou no modo instinto de sobrevivência, reagindo no calor da emoção, na impulsividade e virando refém da própria urgência, raiva e do medo constante, o Rick percebe que para reconstruir um mundo de verdade não dá pra
viver só com base na selvageria, e é aí que ele se distancia de Shane. Ele não tenta só sobreviver, tenta, em alguns momentos, resistir à ideia de que o mundo acabou por completo, e por isso que ele sobrevive mais. E aí entra uma parte que pouca gente gosta de admitir. Shane estava certo em muita coisa. Ele entendeu antes de todos do grupo que o mundo antigo tinha acabado e que as escolhas difíceis iriam virar rotina. Ele estava certo sobre o perigo de manter o grupo em Atlanta, estava certo sobre a perda de tempo que era procurar a Sofia, estava certo sobre o celeiro, sobre o Watts e, em parte, até mesmo sobre o Randall. Ele enxergava a realidade crua, sem nenhum filtro e, obviamente, sem esperança. O problema é que ele era tão direto, tão explosivo, tão guiado pela raiva e pelo medo, que ninguém conseguia escutar o que ele realmente estava dizendo. E por isso mesmo, muita gente pinta ele como se fosse só um vilão sem cérebro, mas a real é que ele talvez era o personagem mais lúcido do grupo, só que emocionalmente destruído. O Shane não virou, entre aspas, o inimigo porque era mau, mas sim porque perdeu totalmente a esperança no mundo e nos outros, e aos poucos a humanidade dentro de si, que era o que o grupo precisava no momento. Exatamente, Ricardo. E é isso que torna o Shane um dos personagens mais complexos e trágicos de The Walking Dead. Ele tinha razão em vários pontos, mas escolheu caminhos errados para tentar colocar essas verdades em prática. Shane não era maldade pura, era na verdade a representação do desespero, da predominância do instinto em um mundo repleto de caos. Ele não era só o cara que queria a mulher do amigo, ou o vilão da segunda temporada. Ele é o retrato cru de alguém que tenta sobreviver em um mundo sem regras. É um símbolo de como o apocalipse pode quebrar alguém que em outras circunstâncias talvez fosse até mesmo um herói. E é por isso que até hoje ele ainda mexe tanto com a cabeça dos fãs e gera tantas discussões. Shane Walsh era apenas uma pessoa humana, fazendo o que pra ele era certo, mas que na verdade a gente viu que acabou não sendo. Nós sabemos muito bem o que Negan é em The Walking Dead, um verdadeiro líder ditador com suas próprias regras e temido por todas as comunidades locais, um verdadeiro vilão, um lobo em pele de lobo. Então, como é possível gostar de um personagem assim? Antes, é preciso entender o porquê dele ser dessa forma. Assim como Rick, que perde sua humanidade conforme vive nesse mundo cruel, perdendo pessoas, literalmente sofrendo incessantemente, Negan não é diferente. Talvez Negan seja a maior prova do que o sofrimento pode fazer com uma pessoa, se tornar o próprio sofrimento alheio. Negan é um cara de 40 anos que, além de uma jaqueta de couro, carrega consigo um taco de beisebol enrolado com um arame farpado, que, além de ser uma arma branca esteticamente muito irada, representa pra ele o motivo dele ser o que é e fazer o que faz. E o motivo, Lucille. Ele batiza o taco com o nome de sua mulher que faleceu, mulher a qual ele amava incondicionalmente e que não tinha feito o suficiente por ela em vida. A verdade é que Negan sente vergonha de não ter feito o que deveria fazer, de não ser o melhor para ela enquanto ainda estava viva, e para compensar isso, esquecer esse sentimento de vergonha, ele homenageia ela em cada morte que comete. Negan chega a citar uma história de um cara num bar que estava incomodando sua mulher, e a raiva dentro de si era tão forte que ele não via nada além de vermelho. Ele não conseguiu controlar essa raiva e acabou com o cara na porrada. Só que esse cara era pai de um de seus alunos e isso fez com que ele perdesse seu emprego de professor, além de ser processado e sobrando para sua mulher pagar os tratamentos médicos do cara. Então era óbvio que ele se arrependeu, mas não pelo que ele fez, e sim pela consequência. Mas isso não existe mais, tais consequências só existiam quando o mundo ainda estava de pé. Agora Negan não precisa se controlar, e quando ele vê vermelho, ele pode ser quem ele é. Podemos dizer que Negan é apenas um professor de educação física esquentadinho que adora crianças e é muito carismático, mas é quando o mundo vira de cabeça para baixo que vemos o que as pessoas podem se tornar. E é no 6x16, o último episódio da 6ª temporada, que conhecemos ele pela primeira vez e entendemos o que ele é. Na verdade, o que ele se tornou. Quando ele desce do trailer e fala, já tão mijando nas calças, com aquela voz imponente e aquele sorrisinho, a gente sabe que estamos presenciando um personagem grandioso, único, um personagem que não vai fazer pouca coisa, um verdadeiro vilão que iria te traumatizar por muito tempo. 7x1, meus amigos, 7x1.
A morte do Glenn com certeza é o motivo de nós odiarmos Negan durante boa parte da série. Muita gente até hoje não consegue superar esse episódio como um todo. Eu, por exemplo, tinha o personagem do Glenn como um dos meus favoritos de toda a série. Nós acompanhamos ele desde o primeiro episódio praticamente, toda aquela humanidade que ele tinha, dele ser o único personagem que não tinha matado um humano de fato, até ter que matar um dos salvadores, curiosamente, né? Ele era dos únicos personagens realmente bons de coração, que gostava de ajudar os outros, até quem não merecia. Toda a relação dele com a Meg, deles esperando um bebê, quem não amava esses dois era maluco, cara. Então chega um lunático com um taco de beisebol e acaba com o Glenn na frente de todos. Como não sentir ódio genuíno por isso, sabe? Eu, por muito tempo, durante boa parte da 7ª temporada ali, odiava realmente o Negan. Coisa de ficar irritado mesmo por qualquer cena que ele aparecia em tela. Mas o fato de The Walking Dead desenvolver ao extremo seus personagens e esse desenvolvimento ser bem gradativo é a chave para começarmos a gostar dele. Negan, aos poucos, se mostra alguém que em seus próprios ideais é, entre aspas, justo. Mesmo que suas regras sejam tirânicas de certa forma, é algo que tem êxito. As pessoas o respeitam, comem, trabalham, vivem de certa maneira. A comunidade dos salvadores funciona. Ele mata quando preciso, apenas para as pessoas voltarem aos eixos. E é exatamente o que ele faz com o grupo do Rick. Para pra pensar, enquanto o grupo matou uma estação inteira de salvadores, Negan mata apenas 2, só que esses eram o nosso Glenn e o nosso Abram, que aprendemos a amar. Então, cara, conforme a gente descobre mais sobre o Negan, a gente entende que ele não é um vilão psicopata maluco que gosta de matar. Ele é apenas uma pessoa comum, igual o Rick com seu passado obscuro. Toda a guerra contra os salvadores e contra o Negan não era uma batalha de bem contra o mal, e sim uma batalha de ideais. Do mesmo jeito que torcemos para o Rick por acompanharmos ele e o grupo dele durante toda a série, né, desde o começo, se nós acompanhássemos pela ótica do Negan, aqui o Rick queria ser o vilão. E quando você se toca disso e esquece um pouquinho da morte do Glenn, né, é que passamos a curtir o Negan de verdade. Sim, Davi, mas o que faz nós criarmos uma verdadeira afeição por ele, ou seja, passarmos a gostar do personagem, é seu carisma absurdo. Cara, me diz aí, mesmo no 7x1, você com certeza achou ele muito irado e engraçado. Da mesma forma em que ele te colocava medo, ele te fazia rir. Negan é aquele típico vilão sarcástico que solta piada a cada segundo, mas ao mesmo tempo ele é único. O texto do personagem e a interpretação do Jeffrey Dean Morgan é a combinação perfeita do que faz Negan ser da forma que é, ser um incrível personagem. Jeffrey foi a escolha perfeita para esse vilão, posso dizer com categoria que é o papel da vida dele. Sem ele, Negan não seria tão impactante como foi. Seu carisma absurdo deu vida ao personagem, fez ele ficar marcado na história. Exatamente, Ricardo, e é por isso que eu tenho Negan como um dos meus personagens favoritos de The Walking Dead. Ao mesmo tempo dele ser esse cara cascudo, selvagem, ele é sarcástico e engraçado. Toda a interação que ele tem com qualquer personagem é muito bem feita e desenvolvida. A relação dele com o Carl, com a Judith, é o exemplo perfeito disso. Quando o Carl morre, você sente ele mal. Dá pra perceber o carinho que ele sentia por ele. Negan nunca foi um vilão mal por ser mal. Nunca foi aquele vilão que a gente sente ódio apenas por sentir, como a Alpha foi por muito tempo na 9ª e na 10ª temporada. Negan é maior do que isso. Ele ultrapassa a linha de ser só um vilão e se torna um dos pilares do que é a alma de The Walking Dead. Um personagem complexo, cheio de camadas, erros e acertos, e que amamos odiar. Carol Pelletier é introduzida em The Walking Dead como uma mulher submissa, quase invisível dentro do grupo, marcada pelo abuso de Ed, que a tratava como se não valesse nada. Carol era a típica personagem apagada, não tinha voz, não chamava muita atenção e parecia mais uma daquelas pessoas que servem apenas como pano de fundo para os protagonistas. Ninguém no acampamento a levava a sério, ela era vista como uma fraqueza, alguém que provavelmente não duraria muito tempo nesse mundo brutal de zumbis e escassez, só que essa suposta fragilidade escondia um potencial
potencial que ninguém imaginava. A série constrói essa primeira versão de Carol como uma isca. O público e até os próprios personagens acreditavam que ela era vulnerável demais para sobreviver. Ainda na primeira temporada, ela percebe que se quiser continuar viva, precisava se adaptar. Com a morte de Ed, Carol experimenta um tipo de liberdade que, paradoxalmente, nasce da tragédia. Para alguém moldada por um ciclo de abuso e que sempre vivia escondida, era ali que surgiu seu primeiro passo em direção à sua independência. Bom, mais pra frente, tentando buscar um novo abrigo, eles acabam ficando presos em um congestionamento, e bem nesse momento, uma horda de zumbis aparece e o grupo acaba ficando encurralado. É lá que, no meio da confusão, que sua filha, Sofia, é encontrada por um zumbi e acaba fugindo pro meio do mato e desaparecendo. A busca por Sofia vira uma obsessão coletiva, mas para Carol carrega um peso ainda mais profundo, porque sua filha representava o último pedaço de normalidade, de maternidade que restava naquele mundo. Ricardo, é aí que chega uma das partes mais tristes e impactantes, não só da trajetória da Carol, como também de toda a série. Alguns episódios depois, o grupo acaba encontrando a Sofia, mas não do jeito que todos esperavam. Quando o celeiro abre, ela sai de lá, mas já transformada em zumbi. Muito mais do que apenas um fim de uma busca, a perda da Sofia é um ponto de virada que redefine a Carol de uma forma irreversível. A mãe frágil e impotente é obrigada, da pior forma possível, a encarar a verdade de que naquele cenário ninguém está a salvo, nem mesmo uma criança. Esse momento distancia, de certa forma, a Carol como vítima, desesperada e mãe protetora. Sofia simbolizava a esperança, a inocência, e ao perdê-la, Carol passa a compreender que o apego pode ser tanto essencial quanto um risco, uma fraqueza, transformando a personagem para sempre. Já na prisão, Carol começa a se manifestar como uma pessoa mais racional, direta, pragmática, tendo ficado presa sozinha por dias e dependendo apenas de sua resiliência para sobreviver. Carol vai evoluindo como personagem. Lá, ela vai aprendendo habilidades médicas, de estratégia e se tornando cada vez mais fundamental no grupo, ganhando cada vez mais confiança e destaque. A perda de sua família a endureceu. Ela não tem mais medo da ira de Ed, nem de perder Sofia. Algum tempo depois, quando a gripe se espalha por toda a prisão, Carol não hesita em assassinar 2 pessoas infectadas. Enquanto os outros ainda se prendem a dilemas morais, Carol se preocupa com as consequências, com o futuro. É aqui que ela vai se diferenciando de outros personagens, como Rick, que ainda vive perturbado entre o que é certo e errado, e Glenn, que busca sempre manter a humanidade. Mas quando Rick descobre que Carol matou aquelas 2 pessoas infectadas, ele a bane do grupo. Longe da prisão, Carol acaba junto de Tyrese, Micah, Lizzie e Judith. E é aí que a série leva sua trajetória ao limite. Quando Lizzie mata sua própria irmã e se revela uma ameaça direta a bebê, Carol entende algo que ninguém gostaria de aceitar. Não havia como educar ou curar Lizzie. Ela já era um risco permanente, moldada pela insanidade do próprio apocalipse. Então, vem uma das cenas mais emblemáticas de The Walking Dead, o Look at the Flowers, Lizzie. Carol executa Lizzie, não por frieza, mas por perceber que aquela ação brutal era o único jeito de proteger os outros. Parecia algo impossível, mas necessário. Afinal, em momentos como esse, o que deve prevalecer, a humanidade ou a sobrevivência? Para Carol, a única forma de proteger a si mesma e proteger os outros acabou sendo abrir mão de qualquer traço de inocência. A cada episódio que passava, ela se tornava alguém cada vez mais diferente da mulher indefesa e subestimada que um dia foi. E é no Terminus que essa transformação se consolida de forma definitiva. Como uma verdadeira estrategista, Carol explode tanques de gás, invade o local sozinha no meio de zumbis e acaba sendo a grande responsável por salvar todos dali. Aquele evento é sem dúvidas um dos ápices da personagem. Toda a inteligência, frieza e coragem se revelam de forma completa e avassaladora, deixando bem claro que ela não era mais aquela simples sobrevivente. É aqui que ela deixa de ser apenas mais uma coadjuvante e se torna um dos personagens principais da série, alguém fundamental para a sobrevivência do grupo. Mas o que torna essa personagem tão única é a forma como eles conseguem explorar muito bem a sua dualidade. Carol volta à persona de dona de casa simpática, assando cookies e sorrindo, mas claro, sempre com o pé atrás, espionando e desconfiando de tudo. Por exemplo, ao descobrir que Pete, o médico da comunidade, está abusando da própria esposa e do filho, ela para de assar biscoitos por um momento para ameaçar a vida dele, o que soa como um contraste fascinante. Diferente da Carol da primeira temporada, que vivia às sombras de um marido abusivo, aqui ela se impõe, se coloca no comando e mostra que não tem medo de intimidar alguém que representa perigo. Com Rick praticamente no comando
comando de Alexandria, Carol é forçada a abandonar seu papel de dona de casa quando um grupo, conhecido como os Lobos, se infiltram na comunidade e começam a matar todo mundo. Ali, ela é obrigada a sair da pele de cordeirinha. A sua versão de assassina volta novamente. Carol se disfarça e consegue eliminar a invasão praticamente sozinha. Nesse momento, ela não apenas garante a sobrevivência dos outros, como também mergulha mais a fundo nesse lado sombrio que ela mesma criou, mas felizmente a chegada de Morgan, com aquela filosofia dele de não matar pessoas, consegue conter um pouco essa sua fase sanguinária. Exatamente, Ricardo. A chegada de Morgan expõe a luta interna dela por equilíbrio. Sua tensão entre violência e humanidade é palpável. A Carol não é só uma assassina, ela anseia por uma vida simples e calma, tentando de certa forma se aposentar dessa sua fase sanguinária, se afastar da violência e da brutalidade. Mas ela tenta, mas no fundo não consegue. Carol falha porque o apocalipse não permite. Toda vez que ela tenta voltar ao que era antes, ela é sabotada por perdas ou obrigada a enfrentar perigos maiores. E o melhor exemplo disso é quando ela, sozinha, é cercada por um grupo de salvadores. Carol é colocada contra a parede, ou ela mata ou morre. E claro, ela mostra mais uma vez a frieza que aprendeu a carregar no apocalipse. Aparentemente indefesa, Carol mata todos, revelando o monstro que pode ser para garantir a sua sobrevivência. Aquilo não é uma vitória, não é uma glória, é quase uma maldição que pesa nos ombros dela. É impressionante perceber como Carol vive em um ciclo sem fim de perdas, violência e arrependimento. Desde o começo com Sofia e depois com Micah, Lizzie e até no fim com Henry, ela sempre vê o amor e o caminho se transformar em dor. É como se cada vínculo criado fosse condenado a se despedaçar. Isso a marca não como simplesmente um monstro, mas como uma sobrevivente carregada de culpas, em que cada decisão é moldada por suas falhas passadas, e é justamente essa bagagem que a torna tão imprevisível. Ninguém sabe se, diante de um novo dilema, Carol vai escolher a compaixão ou a frieza absoluta. E é também nesse ponto que a história dela se entrelaça com o reino e com Ezequiel. Ali Carol tenta mais uma vez encontrar um espaço de paz, quase como se buscasse uma nova família, um novo começo. A relação dela com Ezequiel é marcada por um carinho genuíno, mas também pela dificuldade dela em acreditar que ainda merece viver algo leve em meio a tanto sofrimento. Só que já na 9ª temporada, quando Henry é brutalmente assassinado pelos sussurradores, esse breve sopro de esperança se desfaz. O luto transforma Carol em alguém obcecada por vingança. A Alpha se torna o alvo de todo o seu sofrimento. A busca por justiça nesse caso não é apenas pelo filho, mas também por causa de todos os traumas que a assombram. Sim, Davi, a gente sabe que no fim ela continua querendo, por mais difícil que pareça, manter um senso de humanidade. Ela se esforça ao máximo para preservar resquícios de ternura e empatia. A amizade com Daryl representa exatamente isso. Ele talvez seja o único que a entende, que reconhece a dor que ela sente por trás das decisões que ela toma. Ele não a julga e vice-versa. Eles criam uma relação profunda, baseada em lealdade mútua e em uma confiança silenciosa. É nesse e em outros arcos que percebemos que, apesar da frieza e brutalidade que ela vai adquirindo, ainda existe dentro dela uma chama de sensibilidade, uma necessidade de se conectar e de se sentir viva em meio a todo esse caos. No fundo, cara, Carol se mostra como uma das personagens mais complexas de The Walking Dead. Durante toda a série, ela percorre papéis que nenhum outro personagem da série conseguiu alternar com tanta intensidade e ao mesmo tempo com tanta naturalidade. A Carol já foi vítima, mãe, viúva, assassina, estrategista e vingadora. Cada transformação dela na série não é aleatória, mas uma adaptação forçada pelo apocalipse e que também acaba custando pedaços dela mesma. Sua moral se distorce, sua mente se endurece, sua visão de mundo se torna cínica, porém nunca vazia. Ela é amada pelos fãs por fazer o que precisa ser feito, e dentro da história ela acaba enganando todo mundo, por subverter todas as expectativas. Quem parecia frágil vira letal. Quem no começo era uma simples cordeirinha, ao passar dos tempos, acaba se revelando como um verdadeiro lobo. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist aqui no canal destinada à análise de personagens, então corre lá pra ver. Porque a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!